Boa tarde a todos e a todas. Hoje nós estamos recebendo aqui no GPMs Convida, né, a professora doutora, né, Uiara Rosa Rios Alcântara, professora da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, com a palestra intitulada Transnacionalização de Objetos Escolares no Fim do Século XIX. Bom, então eu farei uma breve apresentação da Uiara, né? A Uiara ela é pós-doutora em educação na Universidade de São Paulo, como também é mestre e doutora em educação pela mesma Universidade de São Paulo. Tendo sido bolsista, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, tanto no mestrado quanto no doutorado. A Uiara ela é graduada tanto em pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, quanto em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela tem experiência como professora titular também do Ensino Fundamental 1 na Prefeitura Municipal de São Paulo, e como eu disse anteriormente, atualmente ela é professora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, campus Diadema. Além disso, a Uiara também ela é membro, né, do conselho, um conselho científico internacional, Tesaurus Escolar, e também membro de fontes e estudos sobre o patrimônio histórico educativo da Itália desde 2019. Além disso, ela atualmente, nessa gestão, né, que se encerra agora, de 2024 a 2026, ela é membro titular representando a região Sudeste na diretoria da Sociedade Brasileira de História da Educação. Atualmente, né, ela pesquisa, sobretudo, temas ligados à história econômica da escola, à cultura material escolar, à cultura escolar, à formação de professores, memória e profissão docente, legislação escolar, história da administração escolar. Além disso, ela também, como nós estávamos conversando até há pouco, ela é membro do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em História da Educação, do NIEP, e do Grupo de Pesquisa em História da Educação e Ciências da Unifesp, campus Diadema. Além disso, ela é membro fundadora da Rede Ibero-Americana de História da Educação em Ciências, também coordenadora de um projeto de extensão, e também vale a pena destacar muito aqui que ela publicou, né, juntamente com a professora doutora Diana Vidal, em 2004, o livro História Econômica da Escola, uma abordagem antropológica em circuito transnacional, 1870-1910, em que elas receberam o título, primeiro lugar na categoria de Ciências Humanas, né, no 11º prêmio da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, e também foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria da Educação. Então, por isso que hoje, inclusive, ela é uma das convidadas, nós já tivemos também, recebemos com muita alegria, com muito prazer, a professora Diana, falando dessas questões da transnacionalização, que também é coautora deste livro, juntamente com a Uiara, e hoje recebemos também com a mesma alegria, com a mesma felicidade, e agradecemos muitíssimo o aceite da professora Uiara, que vai nos brindar com essa discussão hoje acerca da transnacionalização de objetos escolares no fim do século XIX. Uiara, por favor, agora eu abro a palavra para vocês. Em meu nome e também do nosso grupo GPMs, nós agradecemos por estar hoje conosco, em meu nome, em nome da professora Kênia, que atualmente coordena o grupo com a vice-coordenação da Cristiane Pérez, e dos alunos aqui que dão todos os nossos respaldos, que eu quero fazer os meus agradecimentos aqui ao Christian Gomes, a Jaine, que atualmente já é professora doutora, formada pelo nosso programa, mas também teve uma inserção anterior na Universidade de São Paulo, e a Maricélia, que vai discutir hoje conosco também algumas questões. Então, eu abro a palavra para você, fique à vontade e agradeço os outros alunos também. A sua vinda aqui muito nos honra hoje, sobretudo nessa discussão que você e Diana fazem tão bem e que nós admiramos e que somos leitores. Obrigada. Eu que agradeço, Ale, agradeço o convite. É uma satisfação estar com vocês aqui nesta tarde, para a virada de noite, não é? E é o nosso happy hour de uma segunda-feira, é assim que a gente faz happy hour na universidade, gente. Só conversando, discutindo.
e aprendendo, né? Isso que nos move bastante, não é? Trabalhar, discutir conhecimento, compartilhar os resultados das pesquisas, né? Isso nos dá bastante satisfação. Então, parabéns pelo grupo de vocês, né? A gente acompanha aqui pelas notícias, um grupo bem ativo, né? Produtivo, e isso é algo muito bom. Tive a satisfação de conviver com a Lê no NIEP, né? E aí que as nossas histórias também se cruzam, e também em outros espaços, tá? Então, sem mais delongas, ela me convida para falar desse tema da transnacionalização dos objetos escolares, ali na virada do século XIX para o século XX, e eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, mas antes marcar um pouco temporalmente, não é, a mudança de abordagem. O primeiro artigo que eu escrevi, pelo menos o primeiro grande artigo que eu escrevi sobre esse tema, né, inclusive com este título, ele foi publicado há exatos 10 anos, se eu não me engano, em 2016, nos anais do Museu Paulista, né? E ali foi 2016, então há exatos 10 anos, e hoje eu vou trazer para vocês uma abordagem bem diferente daquilo ali que nós fizemos, não é? Aquele artigo, ele se relaciona bastante à minha pesquisa de doutorado. Eu foquei na discussão sobre as carteiras escolares e como a carteira escolar é uma materialidade que evidencia esse movimento de expansão dessa escola obrigatória, pública e de massas no mundo ocidental. Então, a carteira funciona ali como uma materialidade muito elucidativa, muito representativa da própria escola, não é? O nosso modelo de escola, ele não se expande sem esse objeto específico que é a carteira escolar, e por isso que nós escolhemos ali no doutorado usar a carteira escolar como fio condutor para entender esse movimento, né? Então, a carteira é essa materialidade que nos ajuda a entender esse movimento de expansão do modelo escolar que nós adotamos no mundo ocidental. Mas a abordagem que eu vou trazer para vocês hoje já é uma abordagem que passa por um período longo de novas pesquisas. Então, as fontes hoje são outras, né? Nós já aprofundamos bastante essa discussão, então nós vamos fazer essa discussão hoje a partir de outros enfoques teóricos metodológicos e de outras fontes, tá? Então, se alguém leu, né, esse artigo mais antigo, vai perceber aí essa diferença, não é? Então, hoje eu vou trazer autores que não estavam, que nós não trabalhávamos naquele momento, né? Ali nesse período, naquele período ali do meu doutorado, né, que eu finalizei em 2014, mas com as publicações seguintes, talvez ali até 2019, nós trabalhávamos bastante com os autores muito ligados ou à cultura material escolar, ou um pouco de história econômica da escola, não é? Porque a história cultural, ela tem mesmo, do ponto de vista teórico-metodológico, essa abordagem interdisciplinar. Então, nós já trabalhávamos no cruzamento de diferentes áreas, não é? Mas hoje nós fazemos essa interdisciplinaridade ainda de forma mais ampla, não é? Lançando mão de outros autores no âmbito da história econômica, mas também da arqueologia, não é? E isso vai marcar muito a diferença dessa nossa nova abordagem teórico-metodológica, que também nos leva à ampliação das fontes que nós temos usado aqui nessas pesquisas aí a partir de 2020. Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha
a minha tela. Vocês conseguem visualizar? Apareceu? Sim, professora. Sim. Eu fiz umas modificações, né, assim, especificamente para discutir aqui com vocês. Então, eu vou tratar desse tema, né, da transnacionalização de objetos escolares, mas dentro desta tônica de pensar novas fontes e novos enfoques teóricos metodológicos para pensar a história da escola e da escolarização, tomando, não é, aí como fio condutor a própria materialidade, não é, a dimensão material da escola. Passou a página? Passou o slide? Sim, passou. Estou em objetivo agora. Uma grande mudança, não é, assim, nessas minhas investigações mais recentes, tem a ver com o modo como nós incorporávamos essa materialidade na escola ali no período do meu doutorado, e hoje, não é, depois do pós-doutorado, de outras pesquisas amadurecidas, ali no período do doutorado, a cultura material ainda era, em alguns estudos hoje também, né, eu diria na maior parte dos nossos estudos ainda na história da educação no Brasil, a materialidade da escola ainda é tomada muito como indiciária, não é, do processo de escolarização, indiciária de algumas ideias pedagógicas, indiciária dos processos de formação, mas depois de um conjunto de discussões e leituras, eu tenho entendido que a materialidade da escola ela é muito mais do que isso. Ela é constitutiva da própria escolarização, não é? A materialidade ela faz parte de uma condição material do mundo sem a qual o nosso modelo de escola não existiria. Nós precisaríamos de mais tempo para discutir somente este ponto, porque ele é um ponto de partida, mas ele é um entendimento fundamental para entender essa viragem, essa mudança do lugar da discussão sobre cultura material escolar. Então, hoje eu não discuto mais cultura material escolar pensando nos objetos apenas como indiciário de um modelo de escolarização, mas a minha ideia fundamental é de que o nosso modelo de escola, o modelo que nós escolhemos no mundo ocidental, a partir da segunda revolução industrial, a partir de meados do século XIX, ele só pôde existir nas condições materiais do mundo mesmo do século XIX, não é? E é a materialidade que nos permite entender esse modelo de escola. Essa é uma abordagem, então essa é uma discussão mais longa, eu vou dar só essa pitadinha sobre ela em outro momento, vocês vão me ver falando sobre isso em outros espaços, mas hoje eu também gostaria de trazer um novo olhar sobre a ideia de redes e dessa discussão sobre o transnacional na história da educação. Tanto a Diana quanto a Rafaela Rabelo têm feito também, não é, de forma maestral essa discussão, mas o diferencial da discussão que eu tenho feito é para evidenciar que essa discussão transnacional, não é, sobre os objetos escolares, sobre a expansão da escolarização, exige um olhar para as redes que envolve não apenas os sujeitos, mas são redes constituídas pelo elemento humano e pelo elemento material do mundo, né? E eu trago aqui
o elemento da história do ensino de ciências naturais, porque os objetos científicos comercializados para o ensino das ciências naturais a partir das últimas décadas do século XIX também nos ajudam a entender muito essas redes humanas e não humanas, sem as quais o nosso modelo de escolarização não existiria. Então, eu tenho usado bastante um arqueólogo chamado Col Nappet. Ele é canadense, de uma universidade do Canadá, e ele é hoje uma das pessoas no mundo que mais faz essa discussão da teoria arqueológica de redes, e ele vai tratar as redes como essa coleção de nós e links, não é? Ele pega a ideia de redes exatamente como na área da computação, né, da teoria de redes, da área digital da computação, para pensar esses links, não é, que são as ligações possíveis entre pessoas, mas também entre coisas, e os nós, que seriam como essas bolinhas que vocês conseguem visualizar aí na nossa imagem, né? O nó é onde nós temos uma concentração desses links, dessas relações. Então, as redes, na perspectiva do Col Nappet, seria mais ou menos como esta imagem que nós temos aí na nossa tela, não é? Vários pontos conectados, uma conexão mais forte desses pontos, que seriam os nós, e são essas conexões entre elementos humanos e não humanos que nos permitem compreender o modelo de escola que nós adotamos no mundo ocidental. Então, até há pouco tempo, nós pensávamos nessa perspectiva transnacional, considerando muito a circulação das ideias pedagógicas e a circulação dos sujeitos. Mas quando nós considerávamos a circulação dos objetos, né, esses objetos eles eram tomados como elementos secundários dessas redes e não como elementos constitutivos. Então, quando nós vamos fazer as pesquisas hoje e buscar as nossas fontes, né, nós precisamos compreender que estes objetos eles não têm apenas um lugar secundário na formação da escola e do próprio mundo, mas ele tem um lugar constitutivo. Sem a mediação dessa materialidade, nada aconteceria, né? Então, um exemplo simples. Hoje nós estamos aqui todos conectados, né, nesse encontro do grupo de pesquisa, mas nós estamos conectados não apenas enquanto sujeitos. Há links aqui que são humanos e não humanos. Apenas os links humanos, né? Ou seja, nós não tornaríamos, não seria possível, considerando apenas o elemento humano, essa nossa conexão. Essa nossa conexão, ela só é possível porque existe um link material. Ainda que seja um link virtual, é um link material. Que link é esse? É o link que a Alessandra distribuiu para mim, distribuiu para vocês, né? A gente vai lá, clica nesse link, isso é um elemento material do mundo, e aí nós vamos nos conectar, tá? Então, assim como nós clicamos nesse link para fazer algo possível, algo acontecer, há links no século XIX, no começo do século XX, que os sujeitos estão criando e acionando para tornar possível a existência de um determinado modelo de escola. Ficou claro isso? E aí, o Col Nappet ele vai dizer que essas redes são em escalas diferentes, né?
elas são em microescalas, macroescalas e mesoescalas, não é? Que ele chama de mesh work, no sentido de que essas redes elas vão estabelecendo conexões que não são fixas, mas essas conexões são móveis, e elas mudam a depender do ângulo de análise ou a depender dos sujeitos envolvidos, dos objetos envolvidos e das observações, tá? Essa primeira parte é uma discussão teórica bastante densa, e aí vocês podem anotar dúvidas, e aí eu vou fazer uma segunda parte tentando ser um pouco mais prática, tá? Mas, assim, pensa que você vai analisar, não é? Algum objeto específico, seja o caso das carteiras, o caso dos objetos científicos, não é? Ou qualquer outro material escolar, o lugar desse objeto ele não é fixo na rede, o lugar dos sujeitos não é fixo na rede, depende, não é, desse meshwork, aí, das conexões estabelecidas em diferentes momentos, em diferentes espaços. E aí, dentro da teoria arqueológica de redes, o Colnappt vai dizer que as conexões elas são sustentadas pela cultura material. E isso traz um diferencial muito grande. Só um minuto. Estou aqui me recuperando de um resfriado. Isso traz um diferencial muito grande ao que nós fazíamos até então, que é pensar as conexões sustentadas pelos sujeitos, não é? Então, se nós pensarmos na história dos intelectuais, por exemplo, que usa bastante a ideia de redes de sociabilidade, não é? Com destaque ali para as ideias, por exemplo, do Sirinelli. A ideia de redes do Sirinelli não é muito operatória hoje para nós entendermos essa nossa abordagem da cultura material escolar. Por quê? Porque a ideia de redes de sociabilidade do Sirinelli, ela foca nos sujeitos, nas redes entre os sujeitos, mas são redes desmaterializadas, ou seja, são redes que existem, o pesquisador olha para os intelectuais, mas não olha para a condição material do mundo. Isso não está atravessado pela cultura material, são redes não atravessadas pela cultura material. E aí o Colnappt, como arqueologista, vai trazer essas conexões como pontos-chave sobre a mediação da cultura material nessas diferentes escalas. Eu não vou gastar muito tempo, né, na explicação de cada um desses pontos-chave da conexão, mas eu vou dar uma ideia geral aqui para vocês, trazer uma discussão mais geral, e assim a gente ganha um pouco de tempo também para falar de novas fontes, não é, que tem nos ajudado a avançar nessa nossa compreensão do modelo de escola que nós constituímos no mundo ocidental. Então, o primeiro ponto-chave que ele vai trazer é essa dualidade entre forma e conteúdo. Ele diz que a cultura material ela vai fazer a mediação de escala, porque a cultura material ela é, ao mesmo tempo, forma e conteúdo, não é? Então, muitos estudos da cultura material consideram a materialidade apenas como forma, e por isso ela é sempre indiciária apenas, não é? Mas do ponto de vista de alguns arqueólogos, a materialidade ela é tanto forma quanto conteúdo. Por quê? Porque um artefato ele encapsula uma forma social representando estruturas e categorias abstratas.
E aqui eu preciso dizer que a confusão aumenta um pouco, porque eu não concordo 100% com essa ideia do Colnapet, né? Porque, embora seja muito boa a ideia dele de que a cultura material ela é forma e conteúdo, ela faz mais do que mediação e ela faz mais do que representação, né? Mas também ele diz que, na microescala, a cultura material ela é conteúdo porque cada objeto é resultado de um momento específico de produção que implica as contingências da ação individual e do contexto local. Então, essa é uma abordagem também bastante rica, porque quando nós vamos analisar uma materialidade, um objeto, não é? Nós não vamos limitar apenas a entender como forma ou conteúdo, mas entender esta riqueza, não é? A materialidade, ela incorpora, não é, esses dois elementos, ela é tanto uma forma quanto um conteúdo. A materialidade, ela estrutura uma conexão que ela é local, mas ela também pode ser regional, global, inclusive virtual, né? Aí ele dá o exemplo das redes virtuais, que elas tendem a ser frágeis se não forem baseadas em relações presenciais, mediadas por uma cultura material compartilhada. Aí ele diz assim: processos como a aprendizagem de jovens profissionais são afetados em um ambiente puramente virtual, porque carecem do suporte fornecido pela cultura material física e pelo ambiente construído, né? Tudo isso por quê? Porque essa discussão, por que ele está falando disso, né? Que parece assim totalmente desconectado do que a gente está falando, porque ele começa essa discussão exatamente no momento da pandemia, em que nós vamos nos conectar por um elemento material, mas por um elemento material que é virtual. E esse é um modo diferente de nós entendermos forma e conteúdo operando em um determinado modelo de escola. Não sei se isso ficou claro para vocês, não é? Quer dizer, se nós considerarmos ali o que nós tentávamos fazer como escola durante a pandemia, quando nós não tínhamos o espaço da escola, nem o controle do tempo da escola pelos professores, né? Essa conexão por meio dessa condição material do mundo, essa condição era uma condição virtual de links, né? Mas é uma condição de forma e conteúdo que nos permite entender um certo modo de funcionamento ou de não funcionamento da escola. Um outro elemento é o papel do ambiente construído, né? Ele vai dizer que, além de objetos portáteis, nós temos uma cultura material fixa, que é a arquitetura, e a arquitetura também vai mediar em diferentes escalas essa interação humana, não é? Tudo isso, gente, são elementos para pensar como que se dá a nossa ação no mundo por meio da materialidade, ou seja, quando você vai analisar uma materialidade escolar, um objeto escolar, não é? Uma pergunta é: de que modo esse objeto torna possível determinada ação dos professores e dos alunos no mundo, tá? Então, por isso que essa materialidade ela não é apenas
indiciária, não é apenas uma representação de determinadas ideias, não é? Ela é mais do que isso, ela vai tornar possível a interação humana, tanto a interação entre humanos, quanto a execução de determinadas ideias e de projetos, né? Então, o ambiente construído ele surge dessa interação, né? Pense aí na microescala de uma escola, mas também esse ambiente construído serve como uma estrutura que organiza e limita o movimento e a conectividade em uma escala maior ou menor. Isso talvez fique mais claro quando eu mostrar aí um pouco das interações, né, na análise das fontes. E a UNAPT também menciona que essa transição do privado para o público é mediada pela materialidade, não é? E sem a materialidade é como se nós fôssemos bolhas isoladas que não conseguissem se conectar, percebe? Pense em cada um de nós como se nós fôssemos bolhas, cada um desses nós, mas nós não conseguiríamos nos conectar ou fazer muitas coisas não fosse a conectividade favorecida pela condição material do mundo. E aí a gente citou o exemplo do link, mas os navios que transportavam os objetos escolares no século XIX eram esses links. Sem eles, não há interação e conexão com objetos. Sem os catálogos, também não há a distribuição dos objetos. Então, vocês percebem que essa materialidade não é apenas representativa, né? Ela é constitutiva de um determinado modelo. Então, aqui só para citar algumas, exemplificar, não é, o que esse autor faz, que é traçar redes, não é? E por que eu trago essa imagem dele? Porque assim como ele traça essas redes sobre a cerâmica no Mar Egeu, né? Porque essa é a pesquisa dele, como arqueólogo, ele estuda ali as sociedades do Mar Egeu a partir da cerâmica, e ele traça redes que permitem analisar esses diferentes papéis, reconfigurações das relações. Então, quando nós vamos analisar uma fonte ou um objeto, nós podemos traçar redes humanas e não humanas. E quando nós fazemos isso, nós vamos construindo isso que ele mostra aí, né? Nós vamos construindo uma conectividade que nos ajuda a entender como está funcionando essa expansão da escolarização, seja em uma escala micro, que você esteja analisando, seja em uma escala de um país, tá? Ou mesmo em escala global. Mas essa conectividade dos humanos, né, das redes humanas e não humanas, se devem a esse propósito, tá? Aí eu vou citar algumas fontes que têm nos ajudado a compreender essa materialidade sem a presença física de alguns objetos, mas são fontes que eu trago aqui como sugestão, que nós temos trabalhados. Algumas delas aparecem naquele meu livro lá com a Diana, outras não. Mas os despachos aduaneiros são uma dessas fontes. O que são os despachos aduaneiros? É um documento do comércio exterior, é um procedimento fiscal que é realizado no âmbito do comércio exterior,
está vinculado ao conhecimento de carga, né? Tem a ver com esse transporte de objetos e mercadorias por meio dos portos, dos navios, no século XIX. E aí as empresas tinham que faziam o transporte dos objetos escolares ou de qualquer outra mercadoria, eles preenchem um documento, né? Se alguém já viajou aqui para o exterior, sabe como é que às vezes a gente tem que fazer uma declaração de coisas que a gente está levando ou não levando, não é? Então, o navio também faz uma declaração de carga, chamado aí conhecimento de carga ou conhecimento de embarque, e nesse conhecimento de embarque, nós conseguimos perceber, não é? Quando a gente localiza o movimento dos objetos, né? Quem está enviando, que empresa está enviando para que escola, é a pedido de quem, quantas caixas de objetos escolares. Então, é um objeto, do ponto de vista da abordagem transnacional da escola, é uma fonte muito valiosa, não é? Por quê? Porque no século XIX eram os navios que faziam esse transporte de objetos escolares. Ligado a isso, os mapas estatísticos de comércio e navegação, que nos ajudam a entender a exportação e a importação de mercadorias que estão circulando aí pelo mundo, né? Vou falar um pouco menos das correspondências comerciais e só cito as patentes, mas eu tenho alguns trabalhos escritos sobre patentes, então também não vou me deter muito sobre esse tema agora, para a gente conseguir conversar um pouquinho, tá? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um conhecimento de embarque. Por que é importante a gente dizer isso, né? Eu só cheguei a esse tipo de fonte por causa dos meus conhecimentos jurídicos, né? Como a Lê falou, eu fiz direito também, e eu fui me aproximando do curso de direito por causa do doutorado, da necessidade que eu tinha de entender assim um conjunto de questões relacionadas à empresa, à importação de objetos escolares, e eu acabei nessa brincadeirinha, não é, me aproximando de alguns conceitos jurídicos e depois fazendo o curso inteiro, e me ajudou bastante aonde procurar esses objetos, essas fontes, não é? A entender essas fontes, as questões relacionadas a imposto de importação, né, ao comércio exterior. Então, isso aqui é um documento fiscal produzido aí no âmbito do comércio exterior. Não sei se vocês conseguem ver a minha setinha aqui, onde eu estou marcando no canto superior esquerdo da tela, nós temos Chajot Reuni, que é a companhia de navegação, a companhia francesa de navegação a vapor, que vai fazer o transporte de muitos objetos escolares entre a França, mais precisamente aqui, ó, partindo do Porto do Havre, até as escolas do Rio de Janeiro e em São Paulo, tá? Nós vimos que o nome específico do navio, vejam que eu não vou explorar toda essa fonte, mas ela tem aqui várias informações que nos ajudam a entender essa transnacionalização dos objetos escolares. Então, já falei que tem o nome da empresa que faz o transporte, a Chajot Reuni, tem até o nome do navio, que é o Ville de Ceará. A mando de que empresa, não é? Essa empresa Wagner e Companhia, esses objetos, eles iam desembarcar no Porto de Santos. O que continham nessas caixas? Aqui está escrito em francês, né? 3 caixas de instrumentos de física. Então, 1 caixa, 2 caixas, 3 caixas. Nós temos o peso e o preço, o valor do frete, tudo em franco, né? Está endereçado ao presidente da província de São Paulo,
foi embarcado em 1883 no Porto do Havre. Então, são fontes que compõem essa rede não humana, não é? Ligada aqui aos vapores, aos navios. E veja, não adianta nós termos educadores que vão até a França ou as exposições universais, conhecer objetos, adquirir esses objetos. Esses objetos eles só circulam no mundo por causa de uma rede que não é humana, não é? Que é a condição material do mundo, que é a existência de navios a vapor, e sem navio a vapor, o nosso modelo de escolarização não existiria, né? A gente não consegue detalhar isso muito agora, mas sem os navios a vapor, dificilmente existiria o nosso modelo de escolarização, teria se expandido pelo mundo ocidental. Aí essa empresa ela vai fazer a sua propaganda, não é? E eu destaco isso, mostrando que a circulação dos objetos escolares pelo mundo tem a ver com os lugares onde você tem uma rota regular de navegação a vapor. E a Chajot Reuni, ela abre uma rota comercial regular de navegação a vapor com o Brasil, a região do Rio do Prata, Paraná, não é? Aí aqui tem os lugares onde tem o porto, né? Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Santa Catarina, tá? E aí, gente, quando nós vamos investigando os objetos escolares do século XIX, do começo do século XX, nós vamos ver que eles vão existir em maior quantidade exatamente nesses lugares aqui, ó, que você tem uma rota regular de navegação a vapor, tá? Vou passar um pouquinho mais rápido aqui. E isso é uma rede humana e não humana. Lembra aquilo que eu mostrei do Colnapet, que ele cria, ele pega lá o negócio dele da cerâmica no Mar Egeu e ele vai criando as redes humanas, não humanas, conectando para entender esse movimento de algum fenômeno que ele quer compreender. Então, eu montei a minha rede humana e não humana também, né? E você pode fazer isso também, montar sua rede, que não seja só uma rede pensando nos sujeitos, mas na condição material do mundo, tá? Então, eu coloquei aqui nessa rede que torna possível o nosso modelo de escolarização, não apenas os professores, os naturalistas, os educadores, os representantes comerciais, as sociedades científicas, não é? Mas os vapores e as ferrovias como links, tá vendo? Onde tem só um tracinho aqui, são links, as propagandas são links, os catálogos são links, e onde nós temos as bolinhas é aquilo que você pode chamar de nó ou hubs, né? Como também a Diana gosta de usar, mas a partir de outros autores. Então, os nós é onde nós temos essas concentrações de demandas, né? De links em torno da expansão do nosso modelo de escola. Aqui eu passo para outro tipo de fonte, então eu já falei do despacho aduaneiro, né? Aqui nós temos um outro tipo de fonte que também demanda conhecimento um pouco de imposto de importação e de comércio exterior, que são os mapas estatísticos de comércio e navegação. Também é uma documentação relacionada à navegação e movimento dos portos. O que acontece? O despacho aduaneiro tem a ver com o navio. O mapa estatístico de comércio e navegação, ele é um documento da administração pública relacionado à entrada e saída de mercadoria pelos portos. E o que eu queria ver? Eu queria ver se tinha registro
de entrada e saída de objetos escolares nos portos, não é? Porque os portos eles vão fazer ali a entrada e a saída do café, da borracha, não é? De tudo que a gente pensar, de livro. E aí eu queria saber se tinha alguma coisa, e eu fui assim ficando muito surpresa ao ver que tem registro como mapas ou cartas cartográficas, objetos científicos, né? Não apenas isso, mas eu queria ver se tinha uma categoria específica, não é, para objetos escolares. Então, eles não aparecem como uma categoria específica de objeto escolar, aqui nesse momento, né, de virada do século XIX, mas aparece como instrumentos e objetos matemáticos. Vocês conseguem ver aí? O que está marcado aí como instrumentos e objetos matemáticos. E aí, o que eu fui vendo nesses mapas do comércio e navegação? Primeiro que existe uma categoria, que é a categoria 32, aqui, ó, classe, ó, onde tem aqui classe, não vou me deter nisso, mas classe e nomenclatura são categorias diferentes dentro do imposto de importação. Isso é assim até hoje, com algumas diferenças, mas é assim até hoje. Então, no imposto de importação e exportação, cada mercadoria ela recebe uma classe e uma nomenclatura. E aí você não precisa. Então, cada vez que alguém importa ou exporta, é ali que ela vai ser alocada e você consegue fazer a estatística, não é? E consegue delimitar qual é o imposto cobrado para aquela categoria. E aí eu queria ver também se tinha algum incentivo fiscal para a importação de objetos, quem que estava importando, todas essas perguntas, e eu não vou responder nenhuma delas agora, não é? Porque são muitas questões, eu levanto mais para levantar questões mesmo do que para responder todas elas. Isso eu respondo em um artigo que está, acho que na Revista Brasileira, na nossa revista. Mas uma coisa bacana que essa fonte nos ajuda a perceber em torno da transnacionalização dos objetos escolares é que os países eles não vão fazer apenas importação e exportação. Às vezes eles fazem também reexportação. Isso é algo novo que nós não conhecíamos. Então, vocês estão vendo que aqui, ó, instrumentos e objetos matemáticos, a procedência de São Paulo e o destino é o estado oriental, né? O que é isso? Isso é um movimento de reexportação, ou seja, provavelmente São Paulo adquiriu esses instrumentos científicos na Europa e ele está reexportando para outros países que não têm uma rota de navegação regular com países da Europa, mas tem rota de navegação com o Brasil, com o Porto de Santos, com o Porto do Rio de Janeiro. Então, isso mais ou menos é a reexportação, tá? Se não ficou claro, vocês podem falar que eu explico depois. Nós conseguimos ver também quem que importa essa mercadoria. Aqui nós vamos ver por conta de quem importadas, está vendo? Isso também tem nessa fonte, é uma informação muito bacana. Por conta de quem? Aqui o doutor Menezes Vieira, né? Quem conhece, quem já está aí mais inserido na história da educação, conhece o doutor Menezes Vieira, esse médico e educador carioca, que vai participar muito da difusão do método intuitivo no Rio de Janeiro e nas exposições universais. E nós vamos ter a menção do Menezes Vieira algumas vezes nessa documentação. E o que é que ele adquire?
ele importa vários artigos para a Escola Normal do Rio de Janeiro. Aqui tem o valor, né? Tem o valor, nessa aqui não aparece, mas em outros vai aparecer assim, ó, livres de direitos, quer dizer, são mercadorias que ou você não cobra a totalidade da taxa, ela tem um incentivo fiscal, é isso, tá? Tem um incentivo fiscal para importação de algumas desses objetos que teriam uso escolar. E às vezes o incentivo não é por causa do objeto, o incentivo pode ser também por conta de quem importa. Então, se o objeto ele é importado, vamos imaginar um instrumento científico, ele é importado por um particular, ou ele é importado por alguém relacionado ao exército, à marinha, não é? Alguns sujeitos específicos, o incentivo fiscal também, às vezes, tem a ver com quem importa, né? Não apenas com o próprio objeto em si. Essa fonte essa página aqui foi muito importante para mim, porque nós já tínhamos escrito lá em 2014 sobre o Charles Vautier, que é esse francês que faz importação. Ele é um francês, ele faz a mediação entre as empresas da França e escolas no Brasil, e aqui a gente encontra ele nessa documentação como alguém que importou objetos para a exposição permanente do pedagógio, né? Então, essa fonte se soma muito para a constituição dessas redes. Faturas e correspondências comerciais, né? Aqui eu tenho uma fatura, por exemplo, dessa empresa francesa, que é a Paul Rousseau e Companhia, vendendo para a Escola Politécnica de São Paulo, né? Eu tenho um conjunto de fontes, não é, ainda não publicadas sobre essa relação das empresas francesas com essa Escola Politécnica de São Paulo, e são cartas, correspondências comerciais e também notas de compra com um conjunto de informações sobre essas redes, não é? Essa empresa francesa, por exemplo, a gente sabe que ela vende instrumentos de física e utensílios de química. Ela é bastante atuante nas exposições universais. Nós temos o endereço dessa empresa, não é? Onde que ela fica, em Paris, tá? O preço, a quantidade, o preço dos objetos, e as correspondências trazem tretas que eu ainda não publiquei, né? Tipo, briga por causa de objeto que chegou quebrado, falta de pagamento por parte de instituições brasileiras, né? Confusão envolvendo os representantes comerciais, são coisas que a gente ainda não conseguiu publicar, não é? Mas dá para a gente uma dimensão dessa relação da escola com o setor privado, que é um outro elemento que eu já escrevi um pouco. O nosso modelo de escola, quando nós olhamos a cultura material e a transnacionalização dos objetos, nós vamos entender claramente que o nosso modelo de escola ele nasce com uma relação muito próxima com o setor privado, né? É constitutivo do nosso modelo de escola essa relação com o setor privado. Aí, patentes, eu tenho mais de um texto sobre isso, então eu não vou falar muito sobre essa fonte especificamente, não é? Mas a patente ela tem a ver com essa proteção sobre uma invenção, e nós vamos ter muitas patentes sobre carteira escolar, que é um objeto que não existia no mundo, mas vai ser inventado no século XIX, nesse âmbito de difusão mundial da escolarização. Tá? E aí, as empresas que inventam certos modelos de carteira não querem que outros copiem, por isso que você faz a
faz a patente, não é? Então, a discussão sobre a transnacionalização das carteiras não tem como ocorrer sem considerar a questão das patentes, né? Das patentes como fontes que nos ajudam a entender essa problemática da expansão da escolarização. Então, por fim, os links, os nós, os hubs apontam para a relevância de se fazer escavações, assim como os arqueólogos vão escavando e criando cada pedacinho, cada link dessa rede, nós vamos fazendo com as fontes, com os nossos objetos, nós vamos linkando, sabe? Esse é o nosso procedimento na pesquisa. Nós vamos colocando na mesa e linkando cada pedaço dessa rede, considerando não apenas os sujeitos, mas os elementos materiais do mundo que conectam o movimento do mundo, que nos ajudam a entender essa expansão da escolarização, mas também o nosso modelo de escola. E aí, quando nós começamos a fazer isso, essa escavação, né, e linkando as coisas, nós vamos entender a escola para além da superfície, encontrar a materialidade de interações humanas e não humanas, a materialidade dessas relações policêntricas, que vão participar aí das possibilidades de constituição do nosso modelo de escola. Então, pensar os modos como as conexões são sustentadas pela cultura material, né? A materialidade sustenta as conexões, faz as conexões existirem. Então, pensar isso é um procedimento para indagar aí essas possibilidades de relação de ensino e aprendizagem. E, por fim, a cultura material é um mecanismo que permite que pequenas redes locais se convertam em redes globais, em cascata, tornando essas escalas interdependentes e interconectadas, né? Ou seja, nós pegamos um simples objeto que nós achamos esquecido no canto de uma escola, e nós vamos poder, a partir deste objeto, qualquer que seja ele, criar essa rede, né, com nós e links envolvendo sujeitos, mas também envolvendo a condição material do mundo, tá? Então, essa é a perspectiva da teoria arqueológica de redes e novas fontes que nós temos buscado aí nos diferentes arquivos para nos ajudar a perceber outros elementos, não é, do modelo de escola que nós adotamos e que triunfou no mundo ocidental, tá? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Yara, eu só tenho a agradecer a excelente exposição feita por você. Nossa, em todos os aspectos, gostei demais, aprendi demais hoje com você, sobretudo essas 4 fontes aí, essas questões que me fizeram, assim, refletir muito. Então, eu vou abrir, né, agora, então eu quero agradecer em meu nome, em nome da professora Kênia, em nome também da professora Cristiane, ambas que coordenam, em nome do nosso grupo, e eu gostaria que nós ainda temos um tempinho para nós abrirmos, então, para uma rodada de discussão, tá? E depois eu também gostaria de fazer uma pergunta. Tá ótimo. Agradeço muitíssimo. Satisfação, Ale. Toda satisfação nossa. Quem gostaria de começar? Vamos fazer uma rodada. Começa, Maricélia. Francisco. Pode ser, Quem mais? Vamos fazer uma rodada. Teremos 3 ou não?
no momento, porque aí nós faríamos 3 perguntas, uma primeira rodada e depois faríamos mais. Se as pessoas quiserem se colocarem aqui no chat, Maricélia levantou a mão, alguém mais além da Maricélia? Então, se alguém mais depois quiser fazer uma pergunta, coloque aqui que nós vamos encaminhando. Por favor, Maricélia. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar a professora, né, pela excelente fala. Trouxe uma abordagem interessante e, ao mesmo tempo, que meio que vira a nossa chave, né, para pensar outros elementos com relação à escola. Eu havia lido o seu artigo de 2016 e já tinha me chamado a atenção vários elementos, né, que também você citou aqui, né, para além da questão de fontes da escola, mas essa questão, né, que você foi além, né, para outras fontes que envolvem a questão da indústria, dos materiais, e aí me chamou muita atenção essa questão, né, que você trouxe no seu artigo e também, de certa forma, contempla aqui, como a escola para esse lugar, para além de questões pedagógicas, né, uma questão que envolve essa questão do mercado, da competição e outras preocupações também. E aí eu fiquei pensando, né, nessa sua abordagem que você trouxe também, né, nessa apresentação, né, seria uma forma de renovação, assim, metodológica para a gente pensar a questão da história da educação. E uma outra coisa que fiquei me perguntando seria quais seriam as fontes, então, atualmente, né, no século XXI, para a gente pensar a questão da história da educação, né, tendo em vista esse enfoque que você trouxe também, né, para além da questão da escola, mas esse enfoque mercantil, comercial, né, e etc. Como pensar, né, a história da educação no século XXI, que fontes poderiam ser interessantes, né, e que desafios também, né? Obrigada. Obrigada, Maricélia. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta antes de passarmos para a Yuyara? Christian, Jaine, Francisco. Então, eu vou passar para você, Yuyara, e depois também eu gostaria de fazer uma questão. Eu deixo para um segundo momento, se alguém mais não se candidatar aqui. Por favor. Muito obrigada, Maricélia, pela sua questão, né? Eu acho que ela nos move a pensar um pouco mais, né? Sobre todos esses aspectos, e você tem muita razão quando você faz um destaque que eu não trouxe assim de modo muito explícito na minha fala, não é? Mas que tem permeado a nossa escrita, quer dizer, por que buscar outras fontes que não, que à primeira vista não tem nada a ver com a escola, né? À primeira vista não tem nada a ver com a escola, são arquivos que não são arquivos escolares, né? E aí nós poderíamos pensar a partir de alguns olhares, não é? Primeiro, a cultura material, a história cultural demanda uma abordagem interdisciplinar, né? E isso já nos leva a aprofundar a reflexão como historiadores da educação, entender que nós não podemos analisar a escola como uma ilha fechada apenas dentro do universo da educação e das fontes ligadas ou à escola, ou às secretarias de educação, ou à administração pública, né? Mas que o nosso modelo de escola, né? E é isso que a materialidade deixa muito evidente, o nosso modelo de escola, ele demanda, não é? Ele surge em uma determinada condição material do mundo e ele demanda uma quantidade de objetos que não existiria na escola, não fosse essa relação que a escola estabelece com diferentes esferas do social, né? Então, a constituição deste modelo de escola passa por elementos jurídicos, né?
Então, a escola funciona a partir de uma legislação, né? A escola é assim, a escola obrigatória, a escola pública obrigatória de massas é assim. Se nós tivéssemos, é só nós pensarmos assim, ó, que nos ajuda a entender essa complexidade. Se nós estivéssemos pensando lá na escola doméstica, né? Como ali a Maria Celi estuda um pouco da escola doméstica, se nós estivéssemos pensando na escola doméstica, essa discussão não faz sentido nenhum, porque você não tem uma materialidade padronizada para a escola, você não tem um espaço específico estabelecido para a escola, mas esse não foi o modelo de escola que triunfou no mundo ocidental, porque o modelo de escola que triunfou no mundo ocidental é o modelo de escola que se relaciona com a mentalidade da humanidade pós-segunda Revolução Industrial, né? Então, hoje aqui, por exemplo, você citou o século XXI. Hoje, no século XXI, nós temos uma humanidade com uma determinada mentalidade, que é a mentalidade de uma sociedade das tecnologias de informação e comunicação, não é? Essa é a nossa mentalidade. A nossa mentalidade é a da velocidade, não é? Nós temos algumas características dessa humanidade, e a humanidade que fez nascer esse nosso modelo de escola, né, vai fazer triunfar um modelo de escola que tem uma clara vinculação com que só existe por causa da vinculação com vários setores sociais. Então, ela vai ter uma vinculação com a indústria, não é? Com a própria administração pública, às vezes com o comércio local, né? Às vezes com o comércio internacional. Então, nós olhamos para o nosso modelo de escola e nós vamos buscando essa documentação a partir da relação real que a escola estabelece. Então, a gente não cria, não é? Não dá para a gente ficar inventando as relações que a escola estabelece, mas analisando o nosso modelo de escola, nós vamos entendendo onde buscar essa documentação a partir das relações que a escola estabelece. Então, nós vamos ter escola que vai se expandir por causa dos portos, percebe? Então, alguma relação ali tem com os portos, com as empresas estrangeiras, com os representantes comerciais, e eu diria que sim, é uma renovação, metodológica, no sentido de cruzar diferentes áreas. Vocês vão vendo que uma coisa que eu vejo muito assim, olha, nós não temos a obrigatoriedade de adotar um autor e concordar com ele 100%, né? Por quê? Porque as ideias de um arqueólogo iluminam o nosso trabalho como historiadores da educação em um ponto, mas em outro a gente já não concorda com ele, não é? E assim nós vamos no cruzamento das diferentes áreas, constituindo esse nosso trabalho interdisciplinar como historiadores da educação. As fontes para nós fazermos isso no século XXI, veja, esse movimento que nós fazemos para o século XIX, né, o que nós aprendemos muito mais com o procedimento de como olhar a escola e tentar colocar essa rede sobre a mesa, sabe? E construindo esses diferentes links. Então, esse é o nosso trabalho. À medida que a gente vai puxando os fios desses links, as fontes vão aparecendo. Porque você vê o modo como eu cheguei nesses mapas estatísticos foi por causa dos despachos aduaneiros. Os despachos aduaneiros eu descobri no doutorado, em 2014. 10 anos depois, quase, eu chego nos mapas estatísticos. Percebe? Mas, assim, a gente vai vendo esse movimento aí da materialidade. Então, é isso. Se a gente quer pensar nessas fontes, elas vão aparecendo dentro do movimento da escola, quando nós vamos criando as redes humanas e não humanas.
uma fonte vai puxando a outra, né? E certeza tem alguns documentos, né, que nós ainda não descobrimos, né? E que alguém vai fazer isso a partir daquilo que nós já fizemos. Um desafio na montagem dessas redes hoje, eu acho que é o desafio ético dos pesquisadores de deixar claro os arquivos onde essas documentações são localizadas, não é? E também a grande contribuição ou grande perigo do uso da inteligência artificial na localização, menos na localização, mas na análise da documentação. Acho que são desafios para nós hoje. Certo, Maricélia? Mais alguma questão? Obrigado, Yara. Então, eu vou fazer uma questão. Ô, Francisco, você quer fazer ou eu leio aqui a sua questão? Não, professora, pode fazer sem Mas problemas. se você quiser, por favor, pode Não, eu fazer. já tinha feito aí no chat, né? É. Eu li aqui a sua questão, Francisco. Francisco é nosso aluno de Moçambique. Legal, ótima questão. Ótima questão, Francisco. Eu li aqui, você quer ler e esclarecer de novo ou o que você escreveu já é suficiente? Não, é suficiente, né? Se calhar eu posso acrescer essa questão, uma pergunta que é do área que eu pesquiso, né? Que eu pesquiso muito Foucault, né? Então, eu gostaria, se calhar, ainda acrescentar essa questão, saber, né? Nesse processo todo que a professora aqui vinha falando, né? Queria saber como é que os objetos escolares elas circulam, né? Se elas circulam de forma neutra, né? Ou se elas carregam algum significado, né? Eu falo isso porque, na verdade, pela locução da professora, eu pude perceber que nesse processo todo existem significações que são feitas, né? A partir desse processo todo de transporte que se faz desses objetos. Então, queria saber da professora, né? Se elas circulam de forma neutra ou não. Eu acho que essa é uma outra contribuição, né, tanto da abordagem transnacional quanto da cultura material, perceber detalhes, não é? Que somente num olhar microscópico a gente consegue detectar, não é? Então, essa coisa dos mapas estatísticos, por exemplo, trouxe para nós uma realidade absolutamente desconhecida para nós. Qual que era essa realidade? Quando nós começamos a trabalhar com essa coisa da transnacionalização dos objetos escolares, principalmente dos objetos científicos, ficava muita sensação de que os países chamados periféricos apenas exportavam objetos da França, da Alemanha. Quando a gente vê esse movimento que eu mostrei ali no mapa de importação, exportação, reexportação, não é? Nós vamos perceber que isso é uma ilusão. Isso só está na nossa cabeça, porque só está na nossa visão. Por quê? Porque a gente pega um inventário de bens, né, e vê a lista dos objetos. Nós vamos pegar algumas cartas, ver que os objetos são demandados da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, mas quando nós pegamos o mapa estatístico, que é aquilo que é o movimento dos portos, nós vamos ver que há uma circularidade, uma circulação desses objetos. O fato de importar não necessariamente significa que aquele objeto ficará naquele país, naquela localidade. Então, tem países que eles vão funcionando nessas rotas de navegação, não é? Como esse lugar policêntrico mesmo, não é? É aquilo ali que eu mostrei sobre São Paulo. Então, nem todo objeto escolar que São Paulo importa, ele está importando para ir para as escolas brasileiras.
ele às vezes ele está fazendo isso para mandar de volta ou para Portugal, ou para o Uruguai, ou para alguma região mais remota da Ásia, percebe? Então, nós vamos construindo, nós não temos ainda todas as respostas, claro, ou muitas respostas sobre esse movimento, e quanto mais nós vamos mexendo, nós vamos entendendo que ele é complexo e nós temos que ir devagar com essa ideia de que o Brasil copia modelos, não é? De que só faz a importação. Não, nós estamos vendo agora que há um movimento de reexportação significativa em torno dos objetos escolares. Além disso, nós já temos, né, outros trabalhos que têm evidenciado uma transformação, uma alteração desses objetos escolares por onde eles vão passando, né? Então, há uma ressignificação de diferentes níveis desses objetos. Francisco? Professora, estou muito satisfeito, né? Percebi que a minha questão foi claramente explicada aqui pela professora. Muito obrigado, professora Uiara. Mais alguém gostaria de fazer alguma questão? Nós ainda temos alguns minutinhos, poucos, mas temos. Tem uma pergunta da Luciana no chat, professor. Ah, tá. Desculpe-me, eu não vi. É que eu estou no celular e eu não consegui aqui achar o meu microfone, mas eu achei. Professora Uiara, agradecer pela excelente exposição. Eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta talvez até um pouco já respondida agora que você falou, mas que me preocupa muito, que tem a ver com o nosso modelo de escolarização no Brasil, né? E pensando nos estudos comparados, nas questões de interconexão e transnacionalização, considerando aí a circulação internacional de objetos escolares lá do final do século XIX, como é que a gente pode compreender essa tensão entre a apropriação de modelos educacionais estrangeiros e a construção das práticas escolares que são próprias do nosso contexto? Há um conceito, uma definição para esse tipo de... Bom, Renato Ortiz falava um pouco de hibridização, né? O Popkewitz chamava isso de estrangeiro indígena, né? E aí eu queria saber um pouco da senhora como você avalia, né, essa tensão entre essa apropriação, né, e as práticas que vão sendo reconfiguradas, né, no nosso contexto. Excelente, Luciana. Eu acho que você, em alguma medida, responde, não é, sua própria questão. Nós temos ido também bastante na linha, não é, do Canclini, na ideia da hibridação, porque qual que é também a nossa compreensão, às vezes, inicial? É a de que nós importamos um modelo de escola, mas a gente faz uma certa modificaçãozinha nos objetos escolares. E os estudos da cultura material têm mostrado que não é isso. Quando nós entendemos a condição material do mundo no século XIX, por isso que eu disse, essa é uma discussão muito mais profunda. O que é a condição material do mundo no século XIX? Não é sobre cultura material escolar, é sobre a condição material do mundo no século XIX. Quando nós entendemos essa condição material do mundo, não tem por que nós dizermos que o Brasil importou um modelo de escola da Europa. Isso não faz sentido, tá? Primeiro, nós estamos dizendo que o nosso país é apenas um reprodutor, o que já superamos um pouco do ponto de vista dos estudos culturais, quando nós entendemos que os sujeitos, não é, eles se apropriam e ressignificam os bens culturais. E por que eu estou dizendo que a gente precisa considerar a condição material do mundo no século XIX? Porque o modelo de escola que triunfa no século XIX, ele não triunfa porque nós importamos simplesmente um modelo europeu, tá? Esse é um modelo de escolarização que se relaciona
muito mais com a humanidade, a condição material do mundo no século XIX. Isso é do mundo ocidental, tá? Então, tanto que a gente fala assim, ó, a difusão mundial da escola. Não, não é a difusão mundial da escola, é a difusão ocidental da escola, porque esse nosso modelo de escola, né, ele está circulando em todo o mundo ocidental. E o Brasil faz parte desse mundo ocidental, né? Você fala, é 100% do mundo ocidental? Não, também não é 100% do mundo ocidental. Mas como é que nós sabemos que o Brasil está inserido nessas discussões sobre esse modelo de escola, não é? Nós temos os educadores brasileiros participando das exposições universais, que são os locais onde os sujeitos estão debatendo sobre a expansão e esse modelo de escola, né? Nós vamos ter ainda no século XIX, inclusive professores, educadores brasileiros fabricando e vendendo carteira escolar. Nós temos patente de carteira escolar do século XIX que são de brasileiros, de professores brasileiros. É um mercado lucrativo, percebe? Então, são elementos da condição material do mundo que evidenciam que os brasileiros, né, assim como mexicanos, nós já identificamos, né, uruguaios, estão participando fortemente dessa discussão e nesses ambientes. Então, eles não estão ali apenas, deixa eu ver para ver como é que eles fazem, né? Como é que eles fazem para nós copiarmos. Há uma discussão sobre modos de aprender no século XIX, sobre essa produção em massa, né? Que configuram, do ponto de vista material, a mentalidade dessa humanidade no século XIX. Percebe? Então, nem o modelo é somente reproduzido, mas ele está em circulação, nem os objetos escolares. Tudo isso, né, é a condição material do mundo ocidental, da qual o Brasil faz parte, né, e também vai se inserir, não é, a seu modo dentro deste movimento. Luciana, mais alguma questão? Você não quer se apresentar, Luciana? Não precisa. Obrigada. Não, a Luciana é professora da Universidade Federal de Jataí, Yara. Isso. Yara, eu vou um pouco nessa linha sua também, eu concordo plenamente. Eu usei outras referências no meu trabalho de doutorado, foi o Shriver, né? E o conceito de externalização. E na realidade, eu avalio que é bem isso mesmo, né? E nós temos esse século XIX e esse processo de interconexão entre o mundo aí ibero-americano sempre em relação ao Ocidente. Eu li um texto do Benedict Anderson sobre as comunidades imaginadas, né? E eu lembro que na época eu não entrei muito nesse mérito, mas eu falo, a gente ainda tem também esse olhar deste mundo do século XIX, tal como ele foi dispostos por essas viagens, por essas vitrines, exposições pedagógicas, né? Eu não me aprofundei em objetos escolares porque eu tratei de circulação de saberes. Mas a ideia é a mesma, né? Então, usando a metáfora do Dick, do Shriver, nós não temos uma cópia e nós não temos um modelo de apropriação pura, e sim o que o Shriver vai dizer como metáfora de Dick, um sistema, né, de autopoiese, que se abre e se fecha de acordo com as suas próprias necessidades, em que as pessoas estão aqui, né, no Brasil, justamente olhando para isso e trazendo aqui essa reconfiguração local, né, daquilo que se apresentou naquele momento e naquele contexto histórico. Eu agradeço aí pelos esclarecimentos, né, um olhar importante, mas eu preciso retomar isso de forma mais aprofundada. Muito obrigada por hora. Muito bom, professora Luciana, prazer. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Porque senão nós já podemos ir para os finalmente, se a Yara
se vocês estiverem de acordo, o Yara também, porque nós fizemos aquele combinado de um determinado período de horas, né? Sim. Alguém mais? Ou podemos fazer os encaminhamentos? Bom, Yara, então, eu gostaria de agradecer muitíssimo você, que foi, assim, um momento que eu aprendi, como eu disse anteriormente, sobre essa questão do transnacional na história da educação, e principalmente pensando a partir dessa questão dessa escavação, dessa arqueologia, porque eu já estava muito, assim, centrada mais nas minhas leituras, muito na questão da questão das ideias, nas questões dos sujeitos, e aí também um pouco dessa questão dos objetos. E eu fiquei pensando, assim, gostei muito dessas fontes em que você trouxe, essas fontes, assim, diferentes dos despachos aduaneiros, dos mapas estatísticos, das correspondências, das patentes, e aí eu fiquei me indagando numa seguinte questão. Se a gente pensar um pouco, será, mas olha, só uma reflexão, as próprias mensagens dos presidentes de província do século XIX, eles também trazem algumas sobre compras e tudo mais, também seria uma boa fonte para nós pensarmos essa questão desses objetos escolares, não seria? Sim, perfeito, Ale. Seria e entraria em algum lugar da rede, É isso que eu percebe? pensei. A rede, ela não é fechada, ela é móvel, né? Inclusive o lugar dessa mensagem, né? Isso aqui é o meshwork, quer dizer, o lugar dessa mensagem não é assim, ó, o primeiro mais importante é essa fonte ou essa rede, ou depende do que você está analisando, percebe? Então vamos pegar aqui o caso da professora Luciana, não é? Que diz que está analisando ideias, mas não existem ideias desmaterializadas da condição do mundo, mas, dependendo do que ela está analisando, né? Assim, se o foco dela é nas ideias, essa rede dela se configura de um modo, quando ela for fazer essa montagem dos nós e links. O seu caso, a mesma coisa, né? Então, você quer pegar ali o presidente, esses relatórios, essas mensagens de presidente de província, pronto, você começou ali, então você cria né? Seu primeiro nó ali de conexão, e você vai puxando os links a partir dele, porque às vezes você quer ver o que se relaciona especificamente com aquela província ou com aquela escola, você vai puxando os links a partir de onde você quer focar a sua análise, né? Mas faz total sentido, né? Toda fonte, aí não existe a fonte correta, né? Mas todo documento que trouxer uma informação que nos ajude a montar redes, né, é valioso para a gente fazer flechas a partir de cada graveto que a gente localiza, né? Isso. E aí também me chamou, assim, todos os pontos me chamaram a atenção, mas eu fiquei bastante reflexiva pensando esta questão desta fonte e outras também, por exemplo, há pouco tempo eu estava pensando aí em um trabalho, inclusive escrevemos, alguns materiais que chegavam em determinado período em Mato Grosso também, e que tinham um setor de almoxarifado. E muitos do que a gente encontrou, por exemplo, desses objetos, vinham também dessas listas de almoxarifados, que eram, por exemplo, às vezes no ensino da matemática e assim por diante. Então, também me chamou muita atenção de pensar esse tipo de documentação. Almoxarifado é perfeito. Também. Eu falo um pouco do almoxarifado na minha tese. Se você dá um localizar lá, você vai ver que é bem curiosa a história do almoxarifado, porque no século XIX, a gente sabe, né, que é a primeira vez que o poder público vai assumir a responsabilidade pela instrução das massas. Então, ele não tem uma estrutura administrativa burocrática pronta para expandir a escolarização, né? Ele diz, não, agora é o poder público que cuida disso. Só que ele não tem uma estrutura para isso. Então, não existe almoxarifado, não existe um funcionário público contratado, não é para dizer assim, que escola que recebeu material, que escola não recebeu, né? Aí a gente tem umas escolas assim que tem os objetos escolares mais modernos e outras ali solicitando lápis e papel, né? Então não tem isso.
E o almoxarifado, né, no caso aqui de São Paulo, nos primeiros governos republicanos, o almoxarifado vai ser uma das primeiras instâncias a ser formalizada com um funcionário público, né, que começará a fazer aí esse trabalho. E aí o chefe do almoxarifado diz, né, o que ele recebeu, para onde ele distribuiu. Então, é uma baita fonte. E é bem próximo, assim, porque eu fiz uma lei, porque você sabe, né, que Mato Grosso, vou pensar agora não Mato Grosso do Sul, mas o Mato Grosso no sentido uno, antes da própria divisão. Mato Grosso, nós tivemos muita influência de São Paulo, né, tanto é que para o próprio desenvolvimento da educação vieram, e nós tivemos também uma questão de um almoxarifado organizado nesse sentido, aí, como você está dizendo, num trabalho que eu li agora há pouco tempo, ligado também ao ensino de matemática. Aí vai falar dessa questão dos almoxarifados, esse tipo de organização, de distribuição, isso daí me chamou muito a atenção. Yara, tem muita coisa para discutir, para conversar, inclusive, assim, para falar, acho que nós precisaríamos, inclusive, de mais algumas vezes, inclusive, convidá-la, porque, assim, foi muito produtivo, muito bom pensar essa questão aí desse transnacional, desses objetos aí da educação no fim do século XIX, principalmente essa questão aí, todos os aspectos, mas essa abordagem também, essa análise a partir dessas fontes, que do meu ponto de vista são riquíssimas. Né? E aí, como de repente também a gente pensa que acaba sendo esse novo olhar, essas novas fontes que chegam. Né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, teria muitas outras coisas a falar, mas devido também ao nosso combinado, eu agradeço em nome do grupo, né, do GPMs, da coordenação feita pela professora Kênia, juntamente com a Cristiane. Eu, no momento, estou numa condição apenas de membro do grupo e também como professora da linha, participo, sou vinculada ao grupo, até fiz a justificativa que a professora Kênia não esteve aqui hoje devido a uma banca, e quero agradecer você, agradecer também todos que estiveram presentes aqui hoje conosco nessa discussão, os nossos alunos do mestrado e doutorado, aqueles que também ainda que não são nossos alunos, também a professora Luciana Cristina Porfírio, da Universidade Federal de Jataí, que está aqui conosco, que fizeram questões, que fez questões, e nosso muito obrigado. Aprendi muito, e tenho muita coisa a discutir, porque você deixou a minha cabeça fervilhando. Muito bacana, pessoal. Grupo muito legal, viu? De vocês, satisfação. Se nós nos encontrarmos por aí presencialmente, vocês falam, professor Yara, eu estava lá, aí a gente se vê presencialmente, né? E se conhece melhor, né, Lê? Mais uma satisfação estar aqui com vocês. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Inclusive, temos alunos aqui até do curso da UFRN. Olha a nossa dimensão, lá na Federal do Rio Grande do Norte. O Aldair legal. Colocou aqui. Muito bacana, gente. Boa noite, nossa, satisfação. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.